Dia dos Namorados chegando e um bom resultado veio das vendas do comércio, que crescem pelo quarto mês seguido. Mas o setor mostra perda de força e a alta foi de 0,9% em abril, na comparação com março, marcando o desempenho mensal mais fraco do ano. Apenas 4 de 10 segmentos operam acima do patamar de vendas pré-pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com André Saconato, economista da Fé Comércio. Olá, André, muito boa noite para você. Olá, Estela, muito boa noite. Muita boa noite a quem está nos assistindo. André, as vendas subiram, né? E a expectativa é de bom movimento no comércio para o Dia dos Namorados. É um dos indicativos aí de melhora da economia? Não, Estela, eu acho que a gente consegue dividir isso em duas partes, na realidade. O Dia dos Namorados deve ser bom. Você ainda tem uma poupança de quem conseguiu manter a renda na pandemia, né? Você ainda tem aqueles incentivos, alguma coisa que sobrou desses, todos os incentivos que o governo deu. E isso está conseguindo fazer com que o começo desse ano ainda seja positivo. Mas, por outro lado, o cenário econômico não é muito positivo, né? Nós temos aí inflação, como foi passado agora, né, na última reportagem, inflação pegando muito forte no consumidor, principalmente de baixa renda. Nós temos aí o Banco Central aumentando juros por conta dessa inflação. Nós temos muito inadimplência, a inadimplência está aumentando entre as famílias, principalmente da Grande São Paulo, numa estimativa nossa, as pessoas de mais baixa renda tem até 35% das pessoas tão inadimplentes, o endividamento é muito alto, 75% das famílias paulistas têm algum tipo de dívida. Então, todos esses fatores mostram que o que nós estamos vendo nesse primeiro semestre talvez não se repita no próximo semestre, porque a economia não tem força para manter toda essa venda que nós temos, esse resultado que nós temos até agora. Sim, dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a renda do brasileiro caiu diante da crise, né, provocada pela pandemia do coronavírus. O rendimento mensal real da população, assim como a renda domiciliar per capita, tiveram queda recorde, atingiram o menor patamar da série histórica do Instituto, que começou em 2012. Menor renda, inflação, uma combinação aí que não ajuda nessa recuperação, né, da economia. Perfeito, Stella, é isso mesmo. Se nós pegarmos todo esse processo do mercado de trabalho nos últimos meses, apesar de eu ter um número um pouquinho melhor de desemprego, né? O desemprego está um pouquinho melhor agora do que estava há alguns meses atrás. Nós temos hoje a renda caindo. O que significa isso, Stella? Significa que os novos empregos eles são de mais baixa qualidade. Tá? Então, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, no emprego, principalmente na área de serviços, com um salário mais baixo. Como a inflação está alta e a barganha do trabalhador é muito baixa para conseguir novos aumentos de salário real, o salário nominal cai. Né? Não é que o salário no contra-cheque está caindo, o salário está se mantendo constante, mas o salário real, com a inflação muito alta, faz com que as pessoas consigam comprar menos. E o problema é, apesar do bom número agora de maio do IPCA, né, foi o número melhor que esperado, ainda a inflação acumulada está muito alta. Com isso, nós vimos na reportagem o resultado é esse: o consumidor chega no supermercado e cada vez ele consegue comprar menos. Isso vale para todos os setores. Por isso que a perspectiva não é tão boa. E o governo tem pedido, tem tentado aí algumas medidas e tem pedido até, teve uma declaração do nosso ministro da Economia pedindo para que os supermercados ali segurasse o preço dos alimentos, né? E vem fazendo algumas medidas, alguns pacotes, o ICMS. Isso não vai ajudar aí a diminuir essa inflação? Olha, a gente aprende na economia, Stella, que inflação se combate com juros e, infelizmente, com algum tipo de diminuição das vendas, do comércio, da economia em si. Não dá para fazer milagre, infelizmente. Se você segura preços, nós já temos isso, a história do Brasil te mostra, você até consegue, por algum momento, algum resultado, mas no longo prazo as coisas pioram. Para o nosso telespectador entender, o preço é a febre, ele não é a doença.
né? Então, imagina que você tem uma doença muito grave, a febre esteja alta e você fica dando dipirona e para tentar abaixar a febre. O que acontece? A doença está cada vez pior e você está escondendo isso. Então, como que se trata a doença? Se trata a doença com política monetária e com política fiscal mais contracionista, ou seja, com menos gastos e com o Banco Central fazendo o que ele está fazendo, que é o seu papel, tentando diminuir um pouquinho o termômetro da economia para que se volte para uma inflação melhor e aí você começa a crescer com crescimento de longo prazo. Não adianta ficar estancando a febre, não é ela a doença. Sim, com certeza. Mas a gente tem aí a alta, né, dos juros, a gente já teve duas definições de alta de juros, então você acredita que os juros vão continuar em alta nos próximos meses aí de definição do Copom? É bem possível. Próxima reunião é bem provável. Como nós tivemos um resultado que saiu essa semana, né, do IPCA, sobre a inflação, foi um número melhor que esperado, o mercado ficou mais feliz, talvez o Banco Central abra espaço para subir só mais uma vez a taxa de juros. Mais uma vez, possivelmente ele vai subir. E como que o governo então vai lidar? É a alta dos juros? Então, realmente, com a questão, se a guerra da Ucrânia continuar aí, e a gente teve o problema que já veio da pandemia, um ano de eleições, que é complicado também para a economia, que todo mundo põe um freio aí, principalmente nos gastos a longo prazo, né, com imóveis, né, bens duráveis, a gente sabe que todo mundo deixa para investir depois das eleições. Então, quer dizer que a inflação também vai continuar em alta, né? Sem dúvida. E é interessante a gente mostrar para os nossos telespectadores também que você tem duas fontes de inflação. Quando você falou corretamente da Ucrânia, quando você fala de Covid na China, por exemplo, que atrapalha os produtos, o que a China exporta, você está falando do lado da oferta, né? Como do lado da oferta das empresas, você tem pouca oferta de produtos. Para essa inflação não tem remédio, você tem que esperar as coisas se ajustarem. Por outro lado, você tem inflação-demanda, das pessoas comprando muito, né? Então, você diminui a oferta e as pessoas compram mais, aí você tem inflação. A inflação que a gente consegue curar é das pessoas comprando mais. Tem que dar um tempinho para comprar agora e só faz isso com a taxa de juros, né? É aí que o Banco Central está entrando e eu acho que vai começar a fazer efeito, é só ter calma. Não podemos nos precipitar com medidas que não são as mais bem recomendadas na economia. Para o consumidor, né, quais são as dicas agora até as eleições? É momento de comprar, por exemplo, um imóvel? A gente teve ali a alta do dólar, né, que deu uma parada, mas agora essa semana voltou a subir novamente. É momento de comprar dólar? Só para a gente terminar a última pergunta. E eu acho que os imóveis agora é muito perigoso, porque como os juros estão subindo, é melhor esperar que eles se mantenham no patamar mais regular. Só para a gente entender, quando a pessoa compra um imóvel na planta, ela vai pagando uma taxa de financiamento que não é com juros, é sem juros. Então, ela só vai tendo um aumento da inflação. Ela pega no banco daqui 2, 3 anos e aí ela paga juros. E esses juros vai ser quando ela pegar no banco. Então, assim, se os juros estão crescendo, ela vai pegar um juro maior lá na frente. Eu acho que é hora de ficar mais calmo. Quanto ao dólar, aí sim, eu acho que ele está num bom patamar. Se você vai viajar daqui 1 ano, 6 meses, é bom já ir comprando, porque esse patamar entre 4,85 é um patamar bom. A tendência com o nervosismo da eleição é que ele aumente um pouquinho. Depois da eleição, arrefece. Mas se você tem uma viagem à vista, vai comprando aos pouquinhos, não compra tudo de uma vez, mas vai comprando 300, 400, 500 dólares e vai fazendo a sua meia para garantir esse valor um pouco mais atrativo. Tá certo, André. Muito obrigada pelas suas dicas e deixo aqui o espaço aberto sempre para participar, tá bom? Muito obrigada, uma excelente noite.